Olá, mulher linda, sábia e que edifica o lar. Eu sou Eliane Cristine e estamos lendo juntas o livro Arrependimento Profundo e Eficaz de Hernani Santos. Esta leitura foi autorizada. Para a aquisição do livro, entre em contato com a editora Vem. Leitura 18, A Tragédia da Graça Moderna. Pai, eu oro pela amiga que me ouve. Senhor, que reconheçamos que a Tua graça é o maior presente que podemos receber da parte de Deus, pois é através dela que podemos ter novamente acesso ao Pai. Muito obrigada, Jesus, por esse presente tão precioso e valioso e que custou todo o sacrifício de Jesus na cruz do Calvário. Que possamos ser gratos e viver cuidando desse presente como algo muito especial para cada uma de nós. Eu oro por mulheres em nome de Jesus. Amém. A importância da lei nos dias de hoje. Se você é um evangélico não regenerado, não convertido, que não nasceu de novo, quanto mais você ouvir falar da graça de Deus, mais rápido você se perderá. Você ficará frio, banalizará o amor de Deus e sua infinita graça e sairá dizendo: está tudo pago, não tenho que melhorar em nada. Usará a graça como desculpa para os seus pecados. Isso tudo se você é um evangélico não convertido. Normalmente, os que usam a graça como desculpa para suas condutas impuras são os que mais precisam da graça. Porém, se você verdadeiramente conheceu a Cristo e sua infinita glória, quanto mais ouvir falar da graça de Deus e o preço dessa graça na cruz do Calvário, mais santo você será, mais temor terá. A graça não banaliza a lei, não banaliza a vida de oração, não banaliza o pecado, ela conserta tudo através do arrependimento e fé. Você odiará o pecado e mais ainda odiará esse mundo. Veja Tito capítulo 2, do versos 11 ao 12. Porque a graça de Deus se há manifestado trazendo salvação a todos os homens, ensinando-os que, renunciando à impiedade e às concupiscências mundanas, vivamos nesse presente século sóbria, justa e piedosamente. O que é graça? Graça é uma palavra terrivelmente interpretada. Defini-la de modo rápido é notoriamente impossível. Além da definição mais comum, vamos tentar dar outras explicações e explicar também o que é graça. A definição da palavra graça no Velho Testamento, Shem, é usada, por exemplo, em Gênesis, no capítulo 6, verso de número 8. Noé achou graça diante do Senhor. Intensamente relacionada à palavra Shem está a palavra Shanã, que significa mostrar favor. No Novo Testamento, graça é uma tradução da palavra grega charis, que significa elegância, benevolência, favor ou gratidão. Graça não é meramente um favor imerecido, é favor concedido a pecadores que merecem a ira de Deus. Graça é a iniciativa soberana de Deus para com os pecadores. Lucas capítulo 6, do versos 27 ao 36. Graça não aconteceu somente em Cristo, nós estamos na graça. Efésios capítulo 1, do verso 5 ao 6. Toda a vida cristã é dirigida pela graça. Romanos capítulo 5, versos 2. Devemos crescer na graça. Hebreus capítulo 13, versos 9. Graça é a influência voluntária e benevolente de um Deus santo que age soberanamente na vida de pecadores indignos. 2 de Pedro, capítulo 3, verso 18. Benevolência é um atributo de Deus de conceder graça. Salmos, capítulo 112, versos 4. Charis é encontrada no texto grego 155 vezes. Somente nas epístolas de Paulo é encontrada 100 vezes. Não possuímos a graça de Deus nem controlamos sua ação. Somos sujeitos à graça de Deus. 3 tipos de graça. Os teólogos defendem a existência de 3 tipos de graça. Uma é chamada da graça comum, a outra é chamada de graça salvadora e a outra é chamada de graça soberana. Vamos abordar essas 3 vertentes. Graça comum. A graça comum é conferida à humanidade em geral. É a graça que refreia a expressão completa do pecado e abranda os efeitos destrutivos do pecado na sociedade humana.
A graça comum impõe uma restrição moral no comportamento das pessoas, mantém a aparência de ordem nos afazeres humanos, ela reforça o sentido de certo e errado. Graça comum é Deus conceder bênçãos aos bons e maus. Deus faz nascer o sol para maus e bons e vira as chuvas sobre justos e injustos. Mateus capítulo 5, versos 45. Isso é graça comum. A graça comum não é redentora. A graça comum não perdoa pecados. A graça comum não purifica pecadores. A graça comum não renova os corações. A graça comum não aproxima o homem de Deus. A graça comum não estimula a fé. Pode convencer de pecado e instruir a alma do homem acerca da existência de Deus, mas a graça comum sozinha não conduz à salvação eterna. Então a graça comum não possibilita a salvação, serve apenas para nos fazer viver bem e com moral, com um senso de certo ou errado nesse mundo. Graça salvadora. A graça salvadora é a obra irresistível de Deus que livra o homem da punição da ira de Deus e do pecado. A graça salvadora renova a pessoa interior e santifica o pecador por meio da ação do Espírito Santo. Naturalmente, quando o Novo Testamento usa o termo graça, está se referindo a charis, que significa favor. Então está se referindo à graça salvadora. A graça salvadora reina pela justiça para a vida eterna. A graça salva, santifica e glorifica a alma. Romanos capítulo 5, versos 21. Cada estágio do processo da salvação é governado pela graça. Romanos capítulo 8, do versos 29 a 30. Graça soberana. Não fomos nós que escolhemos a Deus. Não amamos a Deus primeiro, mas Deus nos amou primeiro. E nós apenas respondemos a esse amor. É o próprio Deus que opera em nós a vontade de fazer e o próprio fazer. Graça soberana é Deus me escolher quando eu ainda não poderia escolhê-lo. Qual graça é ensinada hoje em dia nas igrejas? Graça de Deus ou graça barata? É claro que a graça que é ensinada hoje em dia nas igrejas é a graça barata. Graça barata é a pregação de perdão que não requer arrependimento. É o batismo sem disciplina. É a participação da ceia sem confissão. É a absolvição de pecado sem nenhuma convicção. É crescimento espiritual sem discipulado. É cruz sem dor. É cristianismo sem Jesus. É evangelho sem arrependimento. É o amor sendo pregado como a concepção maior de Deus. É o perdão como a única doutrina da salvação. Graça barata é alterar a posição do crente sem afetar seu conteúdo. Graça barata chama pecadores a Cristo, mas não lhes ordena que se arrependam. Graça barata é confundir amor de Deus com tolerância de Deus, é viver no pecado e usar o amor de Deus como base dessa conduta. O termo em si é ofensivo, mas a graça barata é a pseudo-graça, uma graça autoconcedida. Graça barata é barata em valor, não em custo, ou seja, a graça é cara, mas barateada ao ser vendida. Eu não sei pronunciar esse nome, mas vou tentar. Bonhoeffer disse: a tendência de baratear a graça tem levado sua destruição até o coração do cristianismo. Uau! Inclusive, esse autor, que eu não sei pronunciar o nome, eu estou fazendo a leitura do livro dele sobre discipulado, o discípulo de Cristo. É um livro muito, muito, muito profundo também a respeito da vida cristã. Um livro que eu indico e que também é da editora, que é da editora Mundo Cristão. Ele é um escritor que escreveu no período de nazismo, de dentro da prisão. E ele era pastor também. E quanto a gente tem para aprender a respeito da graça? A graça não pode ser barata, porque ela custou todo o sangue de Jesus na cruz do Calvário, todo o sacrifício, todo o amor de Deus pelas nossas vidas. Que nós possamos verdadeiramente nos apropriar da graça redentora, da graça que nos salva, da graça que nos leva e nos faz ser mais parecidas com Jesus. Um grande beijo, Deus te abençoe e até a nossa próxima leitura.